Romanos capítulo 8, do versículo 14 ao versículo 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Vamos estar orando mais uma vez. Pai eterno, eis diante de nós a porção da Tua palavra que vamos estar meditando nesta noite, ó Deus. O Senhor conhece todas as minhas limitações, ó Deus, aqui. O Senhor conhece todas as minhas fraquezas, dificuldades, ó Deus, em manter a minha atenção, em manter a minha concentração, até mesmo na hora de falar com os meus irmãos. E também sei das dificuldades que os irmãos também têm em manter a atenção, manter, Senhor, a conexão com o que está sendo dito aqui, Senhor. Mas com a Tua graça eu creio, Pai, que o Teu Espírito é o nosso professor. O Teu Santo Espírito é o nosso grande mestre aqui, Pai. De maneira que o Senhor é o único qualificado para nos ensinar, ó Deus. E é por isso que clamamos por Tua misericórdia, para estudarmos essa passagem muito importante, ó Deus. Nos guia, Senhor, é que eu te peço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, mais uma vez, para a nossa série do livro de Romanos, irmãos. E até aqui tem sido de grande ajuda para mim. Eu tenho aprendido muito realmente no livro de Romanos, expondo essas passagens que nós temos visto. E hoje nós vamos dar sequência a partir do versículo 14. Nós vimos que Paulo está tratando aqui, nós começamos no domingo passado, dos sinais vitais da vida espiritual. Quais são os sinais de que vão mostrar que nós temos vida espiritual? Como é que nós podemos medir? A Bíblia vai fazer mais ou menos como lá o médico vai aferir os sinais vitais de uma pessoa. Vai ver se tem o pulso, vai ver se tem ali no aparelho, se o coração está batendo, enfim, vários sinais vitais. E nós também podemos olhar para a palavra de Deus e identificar alguns sinais. E nós vemos que Paulo ele vai usar o corpo. O corpo, né? O médico vai examinar o corpo de uma pessoa para saber se ela está viva, se ela está bem de saúde. Paulo também. O Espírito Santo vai nos guiar por meio da palavra a examinar o nosso corpo. Quais são as verdades, as realidades presentes na nossa vida? Quais são os sinais presentes da nossa vida espiritual? Quais são os sinais para o futuro, para nós, que estamos vivos, fomos ressuscitados dos mortos, fomos regenerados? Então, a ilustração empregada por Paulo vai fazer aqui essa comparação com o corpo. E ela é muito importante, porque Paulo vai usar outro elemento importante. Com o nosso corpo, o que nós fazemos? Nós vivemos, nós nos movimentamos, nós temos liberdade de movimento, certo, irmãos? Paulo vai trazer agora uma outra questão, porque o corpo humano você usa para se movimentar, para ir para lá, vir para onde você quiser ir. Só que um escravo pode fazer isso? Imagina um escravo lá na época da Bíblia. Ele tinha a vontade dele voltada para uma outra pessoa. Ele não podia fazer o que ele queria. Ele não podia onde ele queria ir. Ou trabalhar para ele mesmo, ou trabalhar para quem ele quisesse. Ele só podia trabalhar para o Senhor dele. Então, Paulo vai empregar outra ilustração para poder continuar falando sobre esses sinais vitais. Para a gente poder pegar a sequência, no versículo 12, Paulo diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Antigamente, na época de Paulo, e não faz muito tempo não, quando você devia para alguém e você não tinha dinheiro, uma das formas de pagamento era você se tornar escravo daquela pessoa, do credor. Então você devia para aquela pessoa, então a partir daquele momento você já não tinha liberdade de fazer com o teu corpo o que você gostaria de fazer. Então, agora o teu corpo ou a tua mente, todo o teu ser era voltado para aquela pessoa. Aquela pessoa determinava tudo o que você ia fazer. E por isso que Paulo vai falar que nós não somos devedores à carne. Nós não devemos para a carne para viver segundo a carne. Os irmãos lembram o que significa viver segundo a carne? Isso está ligado à mente. A tua mente, a tua disposição mental não está ligada mais com a carne. Não é voltada para satisfazer a vontade da carne. Por quê? Você não deve mais nada para ela. O que aconteceu com a salvação? Deus nos liberta, não perdoa as nossas dívidas por causa do pecado? Então,
O teu corpo, que servia completamente ao pecado, agora já não deve mais nada para o pecado. Aconteceu uma mudança. Devido à nossa condição de escravidão ao pecado ou à carne, nossos corpos só poderiam ser usados para viver segundo a vontade da carne. Mas depois da nossa dívida, que a nossa dívida foi paga, nossos corpos ficaram livres para viver agora segundo o Espírito. Ou como diz em outras versões, cogitar das coisas do Espírito. Aqui no Brasil a gente tem algumas histórias, né, que o escravo ele conseguia pagar ali a alforria dele, né? Então imagina a sensação de um homem, né, que passa a vida inteira servindo a outra pessoa e de repente ela está livre para ir para onde ela quiser, trabalhar do jeito que ela quiser. A liberdade é algo maravilhoso e Cristo nos proporciona a liberdade. Mas olha a liberdade que ele nos permite, que ele nos traz. Não para viver na escravidão do pecado, como muitos interpretam por aí, mas para que você possa viver de acordo com o Espírito. A regeneração colocou a lei de Deus dentro dos nossos corações e o Espírito Santo passou a habitar em nós. E é dessa forma que aconteceu a nossa primeira ressurreição dos mortos. Nós somos libertados da escravidão do pecado de uma maneira radical, irmãos. Não existia outra forma de você se tornar livre dessa dívida se você não tivesse ressuscitado dos mortos. É por isso que nós cremos como crentes na ressurreição dos mortos. Quando os apóstolos começaram a pregar o evangelho, irmãos, sabe por que eles morriam? Porque eles davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. E nós estamos aqui hoje em Arão Moreira, 2023 anos do nascimento do Senhor Jesus Cristo, para também dar testemunho da ressurreição dos mortos. Por quê, irmãos? Não é simplesmente um mero milagre. Ele traz consequências para a nossa vida. E qual consequência, irmãos? A libertação dos nossos pecados. Da escravidão que submetia os nossos corpos a quem, irmãos? Ao pecado. Nós estamos vivendo dessa maneira, mas que grande maravilha nós temos por meio do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos libertos dos nossos pecados, porque Cristo nos ressuscita dos mortos. Nós temos a liberdade para servir a Deus com a nossa mente. Colocar a nossa mente, não importa a nossa condição física, doente, se você está preso numa cadeia, se você está com algum problema de saúde, não importa a condição física, nós podemos servir a Deus voluntariamente, porque nós somos libertos do nosso primeiro senhor, que era o pecado, a carne. Um escravo do pecado, condenado à morte, foi ressuscitado para viver segundo o Espírito, e isso muda completamente a sua condição perante Deus. O escravo do pecado passa a ser, como Paulo vai dizer, filho de Deus, irmãos. Ele vai fazer uma comparação entre você ser um escravo e agora você ser um filho de Deus. E Paulo ele quer trazer luz para o status de filhos, a tua posição elevada agora. Aquele que era um escravo passou a ser o quê? Um filho de Deus. E os irmãos vão poder acompanhar aí no versículo 14, eu peço que os irmãos acompanhem a leitura. Paulo vai começar a falar como que se torna uma realidade. O versículo 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Nós lemos, irmãos, no versículo 12 e no versículo 13, algumas aplicações que Paulo faz de você viver no Espírito. Todo aquele que está no Espírito não vive de acordo com a carne. Ele vai falar que em vez de você não viver na carne, você vai mortificar as obras do corpo. E ele fala com que capacidade nós fazemos isso? Na nossa própria força? Não, por meio do Espírito. E aqui, irmãos, ele vai trazer uma explicação adicional de como que nós conseguimos mortificar as obras do corpo. Lembra? O teu corpo era escravo, servia a carne. Mas como é que nós então agora mortificamos essas obras da carne no nosso corpo? Porque o Espírito nos guia. Então ele vai nos dirigir, ele vai nos guiar como um farol, vai conduzir os nossos passos, um por um, irmãos. A nossa vida cristã aqui é conduzida pelo Espírito. Essa é a obra do Espírito, ele conduz você. Como? Não só podemos mortificar as obras do corpo pelo Espírito, porque ele nos guia. Paulo primeiro apresenta esta grande consolação para a igreja de uma forma geral. Nós podemos mortificar as obras do corpo porque o Espírito nos como essa é a verdade geral. Existem verdades específicas. Como
Como é que nós podemos tornar isso mais claro, irmãos? Novamente, nós temos que buscar isso, nós temos que nos tornar inquietos quando a gente lê a Bíblia. Porque se eu falar para os irmãos, sendo bem sincero, o Espírito Santo nos guia. Você entende, eu acredito que todo mundo entende. Mas como é que eu sei que isso funciona na prática? E essa tem que ser a nossa busca, irmãos, entender como isso é na prática, para a gente não acabar sendo enganado pela nossa imaginação. Nós somos enganados, irmãos. Nossa imaginação é como um galho, né? Uma árvorezinha que vai se formando e você não sabe para onde vai. A nossa imaginação faz isso. Nós não podemos preencher esses espaços que a gente não entende com a nossa imaginação, senão o que vai acontecer? Nós vamos ser enganados pelo nosso próprio coração. Precisamos do que, irmãos? O Espírito vai nos guiar, sabe para onde? Para a palavra. Como que então nós somos guiados pelo Espírito? Paulo vai explicar na segunda parte do versículo 14. Quem é guiado pelo Espírito, o que é, irmãos? Esses são o quê? Filhos de Deus. Então aqui nós temos uma explicação mais direta. O sinal vital de que nós temos vida espiritual, de acordo com Paulo, é que você recebeu uma filiação. Você se torna o quê? Filho de Deus. Se você é guiado pelo Espírito para fazer o quê? Mortificar as obras da carne. O que significa isso, irmãos? Que você agora foi adotado como um filho de Deus. Quem é guiado pelo Espírito de Deus a mortificar as obras do corpo possui um novo status para a sua existência. Agora ele é um filho de Deus. E como é que funciona isso? Como é que eu posso dizer biblicamente que eu sou um filho de Deus? O que eu recebo como filho? Quem eu sou como filho? E Paulo vai explicar as características desse novo status de filiação. Paulo vai começar a explicar isso a partir do versículo 15, trazendo algo negativo. Ele vai falar o que não é ser um filho de Deus. Notem lá, irmãos, porque não recebestes o espírito de escravidão. Então você recebe uma adoção como filhos, e o que significa isso? Não é um espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. A Bíblia fala muito de temor, vocês não concordam? A Bíblia fala muito. Mas os irmãos conseguem notar que esse temor falado aqui não é algo bom? Porque está ligado ao temor que você tinha na tua vida como escravo. Irmãos, se você era um escravo no século I e você tinha uma dívida, e dependendo do grau, você ia cumprir um trabalho durante um tempo e depois eles iam matar você. Era assim. Então, aquela pessoa vivia aqueles últimos dias dela de que forma? Com alegria? Com expectativa de mudança? Com grande tristeza e temor. Assim é a vida, irmão, de quem é escravo do pecado. Aí a gente pergunta, por que as pessoas tentam preencher a vida com tanta coisa aí fora, né? Vícios de toda espécie que você imaginar, cada vez inventa uma droga nova, né? Então, assim vão inventando uma série de coisas, irmãos, para tentar fugir desse temor que não é bom. Não é um temor a Deus, que é algo bom, nós vamos falar depois, mas um temor que traz desespero, que traz angústia e sofrimento, porque você não vai encontrar a solução para esse problema. E existe solução na escravidão do pecado? Tem solução lá atrás? Não tem solução. O que faz uma pessoa entregar sua vida de forma totalmente submissa a uma escravidão maligna debaixo do pecado? E a resposta que Paulo vai dar é o espírito de escravidão. O corpo, irmão, o que seria o nosso corpo se não tivesse um espírito nele? Manchar no chão, não ia ter nada. Talvez pudesse ter um organismo funcionando, sangue, oxigênio, mas se não tivesse algo, a mente, o espírito movendo esse corpo, não ia para lugar nenhum. Olha o que a Bíblia fala, olha o que Paulo fala sobre a nossa condição antes de vir para Cristo, irmãos. Você tem um espírito de escravidão. Isso é feio demais. É triste demais. Isso, novamente, irmãos, enfatiza a necessidade do Evangelho para a nossa vida e das pessoas que nos cercam. É trabalhoso, irmãos, anunciar isso, porque nós, como crentes, nós estamos lidando com essas realidades. E é triste demais. A pessoa, o corpo dela é movido por um espírito de escravidão que só pode fazer uma coisa: fazer com que essa pessoa vive em total desespero e medo. Isso é triste. Antes de sermos salvos, nossa relação com Deus era como a de um escravo infiel, esperando com muito medo seu juízo e condenação. Mas o novo Espírito que nos guia não é um espírito de escravidão, para provocar medo em nós, para outra vez estarmos vivendo nessa condição terrível de tristeza e medo. Pouco a pouco, irmãos, essa mortificação do nosso corpo, das obras da carne, é você vencer essas coisas. Essa maneira como nós vivíamos no mundo.
como Paulo diz, entenebrecido no nosso entendimento. O Espírito, irmãos, ele traz entendimento para a nossa vida. Não é uma explosão, apertar um botão e tudo fica claro de uma hora para outra. A vida cristã, irmãos, é um pouquinho, como eu disse, o Espírito Santo nos conduz de passinho, como diz lá no Paraguai, de passito nomás. De passito. Aos poucos ele vai nos conduzindo, nos guiando. A cada dia você aprende novas coisas. O Espírito vai te sustentando nessa luta para mortificar essas obras do pecado e da escravidão, do pecado. Embora um filho de Deus possa cair temporariamente sobre os temores da antiga escravidão e até questionar o seu novo status de filho, não é isso que vai marcar ou caracterizar a sua vida como um todo. Devemos lembrar aqui que aquele que é guiado pelo Espírito de Deus mortifica as obras da carne. E uma das obras da carne é este medo gerado pelo espírito de escravidão da nossa antiga vida. Ser escravo da carne significa não ter a mínima esperança de pedir qualquer coisa a ela que possa trazer alívio ou libertação. Imagine você lá, você é um escravo no século I. Você tem uma dívida que você não pode pagar e você cometeu crimes. A tua única expectativa é morrer como um escravo. Você pode ir lá pedir desculpa para o cara, pedir perdão, ele vai perdoar a tua dívida? Não vai perdoar. Naquela condição ali, aquele senhor só vai te escravizar ainda mais. Essa é a realidade. A carne não pode oferecer nada para você. O pecado não tem nada para oferecer de bom para nós, a não ser o que, irmãos? Escravidão e morte. É o que o mundo oferece aí fora. Não parece tão feio como eu estou falando, irmãos, mas o que eu estou falando é a verdade, não a aparência das coisas. Mas, biblicamente, a realidade que nos cerca. Se o espírito é de escravidão mortal, então é só isso que ele pode oferecer e mais nada. Mas graças a Deus fomos libertos disso e agora temos um novo Senhor, que também é o que, irmãos? O nosso Pai. Quando a gente fala de filiação, que somos filhos de Deus, isso significa o quê? Que ele agora é o nosso Pai. Ele continua sendo o Senhor, mas agora ele é o nosso Pai. E Paulo vai encher o coração do crente de esperança nos próximos textos que ele apresenta aqui. Então, negativamente, nós não temos um espírito de escravidão da nossa velha vida. E o que nós temos no lugar? Um novo espírito de adoção de filhos. O texto vai dizer: mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Agora, por meio de Jesus, fomos adotados permanentemente como filhos de Deus, com todos os direitos e privilégios. Mesmo naquela antiguidade, irmãos, Paulo está trazendo coisas do cotidiano deles. A adoção, assim como é hoje, se você, por exemplo, adotar um filho, você não pode tratar ele diferente do filho que é o teu filho legítimo. Se um filho teu legítimo merece uma herança, o outro filho adotado também tem o mesmo direito. E naquela época era igual. Você adotava um filho, ele tinha a mesma condição. Nós não somos, vamos dizer assim, filhos legítimos que procedemos do pai. Quem que é esse filho legítimo do pai? Jesus Cristo, ele é o filho unigênito. O que significa? O único gerado do pai. Os outros filhos são o quê? Qual que é o status? Você é filho de Deus, mas numa condição do quê? De adotado. Você foi adotado. E como que Paulo descreve isso, irmãos? Essa verdade, você recebeu um espírito de adoção. Agora, por meio de Jesus, fomos adotados permanentemente como filhos de Deus, com todos os direitos e privilégios. Com isso em mente que podemos dizer com o entendimento que Deus é o nosso Pai. E o que o Espírito, esse Espírito de adoção vai fazer conosco, irmãos? Bom, é teu Pai. Agora você tem um Pai novo. Você tem um status, você está na condição de poder se relacionar com esse Pai. O Espírito vai deixar você sozinho? Esse nosso Pai é muito importante. Não é um presidente, não é um rei aqui na terra. Quem é? O Criador dos céus e da terra. E aí, irmãos, eu preciso abrir um parêntese aqui para convidar os irmãos a se chocar com aquilo que é mais básico na palavra. E a gente perde a noção da realidade, de coisas tão importantes. Quem que é teu pai? Aqui na terra, né, Isaac? É o André aqui, mas eu sou muito pequenininho. Agora nós temos um pai espiritual muito mais importante, infinitamente importante, que é Deus. Isso, irmãos, nós temos que pensar. Porque muitas pessoas pensam que elas podem se aproximar de Deus de qualquer maneira. Mas se você tem o status de filho de Deus, e você recebeu esse espírito de adoção,
que é o Espírito Santo, o que ele vai fazer com você? Ele vai te ensinar a você se relacionar com teu Pai, que está no céu, porque ele não é qualquer um. Ele é teu Pai, sim, ele te ama, com certeza, mas ele não é qualquer Pai, ele é muito, muito importante. Paulo vai dizer, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos. Então, nós temos, depois que você recebeu esse grande privilégio de ser filho de Deus, você recebe o direito de fazer o quê? Clamar. Você só pode clamar a Deus se você tem o direito, irmãos. Se você recebe esse direito pela graça, pela pura e infinita misericórdia de Deus. Pense assim, irmãos, na adoção. Pense na adoção aqui, como acontece. A pessoa se inscreve lá, né, para adotar uma criança. E ela vai adotar uma criança. Essa pessoa se torna má porque ela não adota todo mundo que está ali no orfanato? Não. Ela adota uma criança, glória a Deus. Uma criancinha está sendo acolhida numa família. Que grande bênção. Da mesma forma, irmãos, nós temos que pensar na nossa adoção. O que a gente fez de melhor do que outras pessoas que estão por aí ainda, que ainda não foram adotados, que talvez não serão adotados por Deus como filhos? Nada de especial, irmãos. Nós não fizemos nada. Assim como um pai vai lá e adota uma criancinha por pura graça e misericórdia e amor, Deus também nos adota, irmãos, por pura misericórdia e graça, e te concede direitos. E a gente fica até com um pouquinho de medo de estudar, porque Paulo vai falar que nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo. Jesus é como se ele se colocasse ao nosso lado para receber herança como filho e nós do lado dele como filhos recebendo a herança do mesmo Pai que está nos céus. Que glória, irmãos, que grande privilégio nós temos das mãos do nosso Pai. E aqui o Espírito, como eu disse, ele não vai deixar você aí sem saber o que fazer. E agora, como eu me relaciono com esse Pai maravilhoso, infinitamente santo e justo? O Espírito vai te conduzir. E aqui, Paulo diz que nós podemos clamar a esse Pai. O testemunho interno do Espírito Santo afirma que somos filhos de Deus ao tirar o temor do juízo e da condenação e dar em seu lugar a confiança e a liberdade de clamar a Deus como nosso Pai. Clamar envolve mais do que simplesmente falar o que se quer a Deus, mas pedir de forma solene e íntima, em oração. O Espírito, depois de nos ressuscitar espiritualmente, também nos ensina a orar. Nós não sabemos orar como convém, como diz a palavra, não sabemos. O que nos ensina? O Espírito Santo, irmãos, ele nos ensina. Nós estamos aqui, o Espírito Santo é repetido mais de 20 vezes só nesse capítulo. Olha a importância dele na nossa vida. Muitas vezes a gente passa um período na nossa vida cristã onde a gente acha que a gente pode fazer com a nossa força. Nós estamos vendo aqui constantemente o Espírito precisa te conduzir, te sustentar e te guiar para que você possa saber como fazer as coisas. E aqui, mais uma vez, o clamor, você vai orar, ter uma vida de oração. Tá bom, ele vai nos guiar a clamar e orar. Vem uma outra pergunta: como orar? Nós podemos orar cada um do nosso jeito, como dizem por aí? Não. Você tem modelo de oração. Não estou falando que nós vamos fazer reza, né? Repetir aqui, escrever uma oração e repetir. Mas a palavra de Deus, irmãos, traz princípios de oração, modelos. Jesus ensina. Todo mundo conhece, eu acredito, a oração do Pai Nosso, como é bem conhecida. O que Jesus está fazendo ali? Está te trazendo um modelo de oração que você vai aprender. Quem mais faz isso? O Espírito. O Espírito Santo nos capacita a orar. E aqui é algo muito importante, porque vai enfatizar essa realidade da adoção nossa, pelo qual clamamos, que diz o texto, Abba, Pai. Então, nessa primeira aula de oração, o Espírito nos ensina a endereçar a oração. E a quem devemos endereçar? A quem devemos orar, se dirigir em oração? Ao Pai. Devemos nos dirigir ao Pai em oração. E aqui, nós vemos Paulo usando aqui uma expressão dupla para falar de Pai. Abba, Pai. A palavra Abba é uma palavra aramaica que significa querido pai ou papaizinho. Essa é a ideia. Só que repete, né? Abba, Pai. Muitos vão pensar, não, mas é para traduzir essa palavra. Abba, depois vai traduzir a palavra no grego, que é pater. Só que os irmãos que se aprofundaram um pouquinho mais na linguagem para poder passar isso aqui, e traduzir Bíblias, inclusive, para a nossa língua, eles falam que essa repetição ela é proposital. Abba, Pai. A repetição dupla do Pai na oração aponta para duas novas formas
como nos relacionamos com Deus. Você se relaciona com confiança e com temor. É o teu papaizinho querido, mas é o Pai Criador dos céus e da terra. Olha a mistura de intimidade com reverência. Irmãos, a oração é o que você pode ter com Deus. Momentos de intimidade, irmãos e irmãs. Crianças também, mas também de noções e compreensões que o Espírito vai te dar da reverência que é devida ao nome santo de Deus e ao teu Pai. Olha a dignidade que existe sobre a tua existência. Você pode se dirigir a Deus como teu papaizinho querido, com intimidade, com confiança, mas sem esquecer da autoridade e infinita santidade que ele tem. Isso tem que despertar em nós uma nova forma de temor. Não o temor da escravidão, de desespero e destruição, mas de quê? De vida, de alegria, de você olhar para ele e se encantar com a glória e a majestade dele. Com a confiança, nós vamos dizer, se dirigir a Deus como Abba. Isso enfatiza a intimidade existente na relação afetuosa que temos com Deus, depois da adoção. Com o temor, nos dirigimos a Deus como Pater, como Pai. Ao mesmo tempo que o Espírito nos guia a se dirigir a Deus com confiança, como nosso Abba, ele não permite que nos esqueçamos que Deus também é o nosso Pater, o Criador, sustentador e Senhor de toda a criação. Jesus também ora dessa forma, irmãos. Jesus, lá no Getsemane, ele estava na sua hora de maior agonia, os irmãos sabem a história, e lá ele faz uma oração, ele se dirige ao Pai, não só ensina, como se dirige dessa forma. Mateus 6,9, Jesus vai dizer, portanto, ele vai dizer assim, e disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Marcos 16:36. Como Jesus se dirige ao Pai? Abba, Pai, Papai querido. Senhor, com toda a intimidade que eu tenho como filho unigênito, com toda a relação íntima e profunda, nenhum de nós, irmãos, nenhum de nós tem a mesma relação íntima que o filho unigênito do Pai tem com seu Pai. Nenhum de nós. E como ele se dirige, então, a Deus? Abba. Mas ele fala Pai. Abba, Pai. Por quê, irmãos? Jesus, na condição de filho, ele estava em total submissão ao Pai, em total reverência ao seu Pai que está nos céus. E no seu momento de maior amargura, ele disse, Senhor, se é possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. O que é isso, irmãos? Reverência, temor. Eu tenho confiança que mesmo que o meu corpo seja esmagado, eu sei que Deus vai fazer o melhor. Deus tem propósitos que talvez agora eu não entendo na minha vida e que vai causar muita dor, mas os propósitos dele são nobres e eu me rendo totalmente à justiça de Deus, à santidade dele e descanso em oração. Então, esses são os primeiros aspectos. Existe um outro. Ele nos ajuda a ser constantes em oração. A própria repetição dos dois nomes, Abba, Pai, traz a ideia, irmãos, que nós devemos ser constantes em oração. Nós não oramos aqui no culto só e ficamos uma semana inteira sem orar. Nós oramos todos os dias. Nós oramos em espírito, sem cessar. Não é assim que a palavra diz? Orar em todo o tempo, orar sem cessar. Jesus ensinou e alertou, e Jesus praticava isso. Se você lê o livro de Marcos, que eu estou lendo agora, realmente a gente acaba ficando sem fôlego, porque Jesus passa de um trabalho para o outro, sem parar. E mesmo trabalhando praticamente dia e noite, Jesus parava os seus afazeres e tirava um tempo para orar, mesmo que ele ficasse de madrugada orando, buscando ter intimidade com seu Pai e poder sempre estar nutrindo essa relação, irmãos. Deus não sabe tudo que a gente precisa? Por essa lógica, então, a gente nem precisaria orar. Mas por que a gente ora? Porque é teu Pai. Você quer conversar com Ele. E como filho, você tem o quê? Necessidades, irmãos. Nós temos necessidades. E por que a gente pede, principalmente quando a gente é mais pequeno? Para que a gente pede alguma coisa quando a gente precisa? Para o nosso pai. Uma criança, as primeiras palavrinhas que ela aprende é chamar o nome do pai ou da mãe. E aí o pai e a mãe não precisam nem saber o que ela está falando. Falou o nome do pai, está precisando de alguma coisa, e o pai já adivinha. Já sabe o que a criancinha está pedindo. A mesma forma é com a gente, irmãos. Talvez você vai orar, você nem sabe o que você vai pedir. Você nem sabe o que você vai falar com Deus. Mas você vai se colocar para conversar com teu pai. E expor, derramar o teu coração diante dele, diante de um problema que talvez você não sabe nem explicar, mas que está te afligindo.
ou uma necessidade que você tem, nós vamos colocar diante de Deus em oração. Olha, irmãos, como é simples, né? Como é simples a gente se aproximar de Deus, não é que é roupa sofisticada, lugares chiques, né? Pessoas falando bonito. Nós podemos em qualquer lugar dobrar o nosso joelho, ou mesmo sentado, ou em pé, ou andando no carro, dirigindo um carro, andando. Em qualquer lugar você pode estar conversando com o teu Pai. Sempre pensando nessas duas coisas. Eu tenho intimidade com meu Pai, mas eu devo ter reverência diante dele. Olha o Espírito conduzindo, irmãos, nossas orações, a maneira como devemos nos relacionar com ele. Se não bastasse, irmãos, o apóstolo Paulo vai trazer algo muito maravilhoso. Além, nós recebemos o Espírito de adoção, que nos instrui em todas essas formas. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Eu acredito que todo mundo já ouviu esse versículo por aí. Assim como a segurança ou o bem-estar de um bebê está muito ligado à segurança que ele tem de saber que seus pais estão sempre por perto para dar tudo o que eles necessitam, nós também, como filhos de Deus, necessitamos da segurança da graça e da salvação para o nosso bem-estar espiritual. Sim, irmãos, a segurança de salvação é algo que às vezes a gente não está muito seguro da nossa salvação, de que Deus nos ama, ou de que Deus está com a gente, e fica triste. Isso faz parte da vida cristã. Nem sempre você está com aquela plena certeza de que Deus está seguro, você está seguro na tua salvação e coisas assim. Surge um problema, primeira coisa que a gente pergunta, Deus, por que você está permitindo esse problema na minha vida? A gente não sofre, irmãos? A gente sofre, todo mundo sofre. Não é problema você admitir isso aí. E você, Senhor, qual o problema, Deus? E eu não vejo resposta, não vejo o Senhor falando nada, ou trazendo uma mudança nessa situação. Irmãos, isso faz parte da vida cristã. Nós vamos passar por muitos momentos de incerteza. Deveria ser assim? Não. Mas assim como uma criancinha, às vezes, está o tempo inteiro chorando porque quer isso, quer aquilo, e ela chora porque ela não entende tudo exatamente como está acontecendo, o que ela faz? Chora. Chora. E o que a gente tem que fazer, irmãos? Chorar, irmãos. Como o Espírito nos guia aqui? O que ele nos ensina? A clamar. Quando a criança está abrindo a bocona e fazendo, berrando lá, o que é isso? Está clamando para o pai. Ô pai, me ajuda aqui, não entendo nada que está acontecendo à minha volta. Cadê o José? O José dormiu. Você está desesperado, você quer aquilo, você está com fome, está com sono. Irmãos, nós temos que fazer isso. Não tenha vergonha, não. Mas se você que eu vou falar isso para Deus, fala. Com reverência. Se dirige ao Senhor em oração. Expõe, derrama a tua alma diante dele, como uma criancinha. Não é dos pequeninos o reino de Deus? Nós não temos que nos tornar como criancinhas, não é assim que Jesus ensina? Nesse sentido, irmãos. O adulto, o Isaac, Joana, Ingrid, o adulto não gosta muito de falar dos problemas, sabia? Eles ficam meio quietos assim, não gosta. O que aconteceu com você? Nada não, né? Mulher gosta de falar isso, né? Nada não. Aí tem uma lágrima assim, vai passar. E não te fala o que está acontecendo. O adulto não gosta muito assim, né? As criancinhas falam tudo, chora, né? E faz um piseiro lá quando quer alguma coisa. Nós também devemos fazer assim com Deus, irmãos. Não devemos passar à vontade, não. Temos que colocar diante do Senhor as nossas angústias, as nossas lutas. E aí você vai ter o Espírito, irmãos. Nesses momentos você está berrando lá, com crise de incredulidade às vezes, com crise porque você acha que Deus não está com você naquele momento. O que o Espírito vai fazer? Vai testificar com o teu Espírito que você é filho de Deus. Este versículo é bem conhecido, irmãos, como eu disse, mas existe uma enorme confusão sobre como o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E aí nós precisamos buscar apoio em outras passagens bíblicas para entender como que essa realidade espiritual se aplica na minha vida. Faço essa pergunta. Como que eu sei que o Espírito, que é invisível, como é que eu sei que ele está testificando que o meu Espírito, que eu também não consigo ver, que eu sou filho de Deus? Está trazendo essa verdade, confirmando essa verdade. Se o testemunho do Espírito da nossa filiação a Deus dependesse de algum fenômeno extraordinário, como uma visão, por exemplo, ou você ser transfigurado, ou arrebatado, sei lá, do Espírito, ou ter uma forte emoção, isso implicaria que este testemunho do Espírito fosse algo muito místico, misterioso, incontrolável, que pouquíssimas pessoas poderiam ter acesso. E muita gente, como eu disse no começo, elas
O Espírito testifica com o meu espírito que eu sou o Filho de Deus, tá? Mas eu não entendi isso aqui. Aí, em vez dela ir para a palavra, o que ela faz? Usa a imaginação. Eu acho que deve ser alguma visão que a pessoa tem que ter. Ah, não, eu acho que é uma emoção forte. Eu tenho que ter uma explosão de emoção. E vai fazer o quê? Vai buscar essas coisas. E aí nós temos um outro ser espiritual nesse mundo, chamado Satanás. E ele é especialista numa coisa, irmãos: enganar você. Mentir, Isaac, exatamente. Mentir, enganar. Então, o que a gente faz, irmãos? Qual que é a nossa segurança para não ser enganado? Ou por nós mesmos, pela nossa imaginação? Vai para a palavra. Então, vamos para a palavra, nós entendemos. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 a 6. Para quem que é destinada essa realidade espiritual do Espírito? Gálatas, capítulo 4, versículo 4 a 6. Como podemos aplicar isso? Será que é só para algumas pessoas que têm algum tipo de experiência sobrenatural, mística, enfim, uma emoção muito forte? Será que é isso? Eu acho que não. A Bíblia não dá de margem para isso não, irmãos. Vamos ler Gálatas, versículo 4 capítulo 4, do versículo 4 a 6. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido da mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Então, em Gálatas, Paulo está explicando de uma maneira um pouquinho mais clara o que ele está falando no versículo 15. Porque nós somos filhos, o que Deus faz? Envia aos nossos corações. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Qualquer pessoa, se você é um crente, se você ouviu o evangelho e você creu e se arrependeu, o que Deus vai enviar ao seu coração também? Não só para algumas pessoas especiais. O Espírito. Ele vai enviar no vosso coração o Espírito do seu Filho, para você também poder clamar Abba Pai. E como é que vai funcionar isso na prática? Como é que eu vou clamar Abba Pai? Como é que eu sei isso? Gálatas capítulo 3, versículo 2. Vamos ter aqui um direcionamento um pouco mais claro de como que o Espírito vai testificar ao nosso espírito. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como é que nós recebemos o Espírito, então? Paulo está trazendo uma exortação aos gados. Vocês são insensatos. Vocês estão querendo voltar a práticas antigas do judaísmo. Vocês são insensatos. Vocês estão buscando em outro lugar. Aí ele vai fazer essa pergunta: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei, por rituais das cerimônias e leis religiosas de Israel, ou pela pregação da fé? E aqui nós temos a resposta, então. Como é que o Espírito vai testificar ao teu espírito que você é filho de Deus? Pela pregação da fé, do Evangelho, a palavra de Deus, o conhecimento da palavra. Você abre a tua Bíblia e estuda, o que o Espírito vai fazer? Vai testificar com o teu espírito que você é o que, irmãos? Filho de Deus. Você vai olhar para as promessas da palavra de libertação do pecado, da justificação pela fé, de que você pode ser perdoado dos seus pecados, e o Espírito vai fazer você fazer o quê? Crer naquilo. Não é isso? Não é tão simples a mensagem do Evangelho. O pregador vai falar: você tem que se arrepender e crer e confiar no que Cristo fez lá na cruz. As criancinhas vão entender isso aí, mas a pessoa ela não vem. Por quê, irmãos? Muitas pessoas não vêm porque o Espírito não está testificando. Mas se o Espírito testifica essas verdades, o que o Espírito vai fazer, conforme nós já lemos? Vai colocar fé no teu coração para fazer o quê? Para crer. Para crer naquilo que você está ouvindo. O que você está ouvindo? Se você estiver ouvindo a palavra da fé, a pregação da fé. Então, o que o Espírito vai usar? Meios extraordinários? Emoções fortes? Experiências místicas? Não. Vai usar a palavra dele por meio de coisas ordinárias que estão ao teu alcance. Por exemplo, nós falamos já muito aqui, oração. Você pode orar ao Senhor. Alguém está pregando o evangelho, você nunca ouviu, você vai estar ali orando. Como é que a pessoa vai poder interagir com essas verdades e pedir socorro a Deus e salvação? Orando. Você está com um problema, uma doença, um problema sério de saúde, o que você vai fazer? Vou orar. Eu preciso que o meu filho se converta ou saia das drogas. Eu vou orar. Eu preciso orar pela conversão dos meus filhos ou de alguma pessoa que eu estou evangelizando. O que eu faço? Vou orar.
Preciso orar pelo trabalho de plantação da igreja, para que as almas se convertam com a pregação. Eu não posso fazer nada, vou orar. Então, essa é uma ferramenta. A outra é o estudo da palavra, irmãos. Nós temos que ser pessoas que examinam a palavra de Deus. Ah, irmão André, mas eu não sei ler, eu tenho dificuldade. Vamos gravar um CD para você, vamos pegar um pendrive para você escutar então a palavra de Deus. Os irmãos sabiam que lá no primeiro século, a maioria dos cristãos eram analfabetos? Porque, irmãos, eles eram escravos. A grande maioria dos cristãos eram escravos que não sabiam ler e muito menos escrever. Então, eles se reuniam para ouvir a palavra de Deus. E a pessoa que não sabe ler e escrever, vocês já notaram que ela tem uma memória muito boa? A pessoa tem uma memória melhor que a nossa. Porque ela precisa prestar atenção ali, porque senão ela não vai conseguir lembrar depois. Então, irmãos, você vai ler a palavra, se você sabe ler e escrever, se você tem algum problema que impede, você vai ouvir. Tem Bíblia em braille. Eu conheci uma senhora que lia a Bíblia com a língua, porque ela não tinha as mãos para poder usar o braille, então usava a ponta da língua para ler o braille. Então não tem desculpa mesmo. Se o Espírito está operando em você, ele vai te levar para a água, para o manancial de água, para você beber a água. Aonde, irmãos? Não nas experiências místicas que só trazem engano e desviam da verdade e levam para o inferno. Porque a pessoa não está indo para a verdadeira fonte que o Espírito vai levar, que é o que, irmãos? A palavra. Irmãos, o meio ordinário que o Espírito vai usar, a nossa reunião pública como igreja local. Irmãos, é importantíssimo esses momentos tão simples que nós passamos aqui, cantando hinos, orando uns pelos outros, orando pelos nossos pecados e aprendendo a palavra, é a forma como o Espírito vai usar para que você possa, irmãos, ouvir a pregação da fé. Se nós estamos numa igreja onde já é possível fazer o batismo para aqueles que ainda não foram batizados e para aqueles que já foram à Santa Ceia, também, irmãos, são ferramentas maravilhosas que o Espírito coloca à nossa disposição. E uma outra coisa, o companheirismo cristão. Irmãos, você se cercar de amizades de cristãos, pessoas que estão buscando, que foram alcançadas pela misericórdia e pela graça, pelo Evangelho, para poder ser filho de Deus. Ele é teu irmão, foi adotado junto com você. Então, irmão, você conviver com eles, por mais que você identifique falhas, por mais que você identifique talvez aquelas pessoas não são tão cultas como você, ou não têm a mesma bagagem ou conhecimento, ou seja qualquer outro problema que você veja, o Espírito vai usar essa convivência, essa irmandade nossa para nos ajudar. E o Espírito vai falar conosco, com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. O Espírito, irmãos, ele não nos guia por meio de coisas complicadas. No mundo é complicado as coisas, porque é sempre misturado com mentira. Então o capeta tem que inventar um monte de coisa lá, plantar bananeira para enganar as pessoas. Mas a palavra de Deus, irmãos, não tem nada difícil, irmãos. Se você receber um ouvidão aí, ó, para escutar a voz do Espírito em meio a tantas outras vozes por aí, ó, enganosas, irmãos, glória a Deus, irmãos. Que bênção que você está ouvindo a pregação da fé, irmãos, porque o Espírito, ele só fala em corações que foram depositadas a fé no Filho de Deus. E se você ouve a pregação da fé, irmãos, ele vai te conduzir, ele vai dar testemunho da verdade ao teu coração. Podemos ir para a nossa conclusão. Um escravo do pecado, condenado à morte, foi ressuscitado para viver segundo o Espírito. Isso muda completamente a sua condição perante Deus. O escravo do pecado passa a ser guiado pelo Espírito de Deus. Isso também significa que ele foi adotado como filho de Deus. Nós recebemos o Espírito de adoção. O Espírito de adoção que em nós habita possui algumas características, como nós vimos. Paulo apresenta a primeira marca de uma forma negativa. Este espírito não é como o antigo espírito de escravidão, que nos mantinha numa condição de constante medo e destruição e de morte. De forma positiva, Paulo apresenta várias características do espírito de adoção. Ter recebido o espírito de adoção significa o quê, irmãos? Que você recebeu um status novo, uma condição nova, onde você tem direitos e privilégios. Você tem a liberdade para fazer o quê? Clamar a Deus como seu Pai. Os homens, Jesus disse, sendo maus, mesmo sendo maus, se o filho pedir um ovo, ele não vai dar uma cobra. Vai dar boas coisas, mesmo sendo maus. E como nós podemos pensar que o nosso Pai que está no céu também não vai nos dar coisas boas quando a gente pedir?
O problema é que Jesus disse que às vezes a gente pede, mas pede mal, porque você não tem conhecimento da palavra e da fé. Mas quando você é guiado pelo Espírito, pouco a pouco, irmãos, você vai mortificando esses enganos, erros que você vem trazendo à sua vida, acumulados. Todos nós, irmãos, nós temos uma bagagem de erro, práticas ruins, tradições que recebemos desse mundo e que o Espírito vai nos ensinar. Você vai orar por uma coisa, Deus não vai ouvir você. Porque ele vai te ensinar primeiro a você orar direito. Ele vai mudar o propósito com que você orava, pedindo alguma coisa para Deus. E que bênção, irmãos. Nós vamos ver, a partir dos próximos versículos, Paulo enfatizando e aprofundando cada vez mais essa tua relação com Deus. Você é adotado como filho dele. Você pode clamar a ele. O Espírito vai te conduzir a você ter intimidade e reverência. E toda essa a liberdade vai se transformar, irmãos, em bênçãos para a nossa vida. Que glorioso privilégio recebemos do nosso Pai. Este novo status de filiação é de tão elevada profundidade e seriedade que o Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Em amor, o Espírito emprega os meios ordinários da graça para testemunhar diariamente essa grande maravilha do Evangelho a nós. Oração, o estudo da palavra, congregar-se com outros irmãos em uma igreja local, a pregação, o batismo, a ceia do Senhor e o companheirismo cristão. Uma coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, diante de tantos erros que existem, irmãos, muitas vezes os cristãos, os crentes, eles estão passando fome. Eles são salvos. Eles vão ser salvos, vão para o céu. Mas enquanto eles estão aqui na terra, eles passam por grandes períodos, às vezes, onde eles estão passando fome espiritualmente. Porque existe tanta confusão, irmãos, que você não consegue entender que a reunião dos santos numa igreja local, por exemplo, é uma maneira como o Espírito está realizando operações espirituais dentro de você. Você na tua casa com a Bíblia aberta, no teu quartinho lá com a portinha fechada, chorando por coisas que ninguém sabe, às vezes nem o teu marido ou tua esposa, nem os teus filhos. Só você sabe as lutas. Deus está operando e respondendo as tuas orações e movimentando coisas espirituais. Por meio de coisas sempre, irmãos, simples, que muitas vezes, pela dureza do nosso coração, nós não queremos usar. Nós queremos buscar outras coisas, queremos buscar outras fontes, e aí a gente bate a cabeça, né? Até você ir novamente para aquilo que é simples. Se você já ouviu o Evangelho e você está usufruindo dessa nova relação com Deus, empregue então com diligência esses meios de graça, como os reformados vão dizer, né? E se deseja entender como essa verdade espiritual tão profunda sobre o testemunho da filiação por meio do Espírito é algo tão real e concreto, entregue por Deus a todos os seus filhos. Bom, Deus nos ama, irmãos, profundamente, a todos. Não existe um filho que ele ama mais. Ele ama a todos de igual forma, então ele abençoa a todos da mesma forma, de maneira íntima e profunda. Irmãos, nós temos um grande tesouro a buscar, a escavar, e é colocado diante de nós. As ferramentas são muito simples. Nós devemos correr para elas. Não adianta que nós queremos usar outras ferramentas.